Bora lá, galerinha, o Perturbador Iceberg do melhor youtuber de exploração urbana do canal do Amin Wake, gente. A gente já sabe, né, que ele tá falando aqui do Urbex Hill, que é um dos canais favoritos dele, um dos meus canais favoritos também. Tipo assim, bom, eu nunca assisti um vídeo dele, necessariamente dele mesmo, né? Eu sempre tô aqui reagindo aos vídeos do Amin que falam dele, que mostram o conteúdo dele. E que de fato acho que é o cara mais conhecido de exploração urbana, pelo menos pra mim, né? Que não sou um cara assim que vê muitas coisas da área. Então pra mim é o cara que eu mais assim já ouvi falar dentro dessas paradas. E, cara, ele tem realmente muitas histórias, muitas coisas. A gente já reagiu a alguns vídeos aqui, como eu falei, de exploração urbana dele. E foram sempre bem interessantes. Eu curto essa temática de exploração urbana, por mais que eu tenha bastante medo, não tenha coragem de fazer uma exploração urbana dessa jamais. Eu realmente acho bem interessante. E enfim, acho que vai ser bem legal esse vídeo, tô bastante curioso, tá bom? Espero que no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia às 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada de like, se inscreva, e se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o nosso link do servidor Discord também tem na descrição. Se puder passar lá, deixa um like. Não, se puder passa lá e entra no servidor. Já tô... Meu Deus, é o segundo dia que eu voltei a fazer vídeos assim e já tô começando a me confundir. Mas, enfim, entra lá no servidor Discord que eu tô sempre trocando uma ideia. E, além disso... se você entrar lá, entra no servidor de Minecraft que a gente tem também, que tá bem legal, tá bom? Fazer outras construções e tal, enfim. Vambora pra esse vídeo, tô bastante curioso, acho que vai ser bem legal, tá bom? Bora! Exploração urbana é certamente um dos assuntos que eu mais gosto de comentar. Não é à toa, já fiz vários vídeos sobre, mas hoje gostaria de tentar algo diferente, algo mais abrangente. Como vocês sabem, boa parte dos meus vídeos de exploração urbana abordam o canal Urbex Hill, tido por muitos, inclusive eu, um dos melhores canais de exploração urbana que temos atualmente, já que em seus vídeos vemos de tudo. A exploração em si que é muito boa. Não vou falar que eu acho que todos deles são verdadeiros, que eu já vamos chegar lá, né? Mas é o mais divertido, certamente. E diversos eventos estranhos que colocam até os mais céticos para pensar. Como o canal do Chris possui muito conteúdo, eu pensei em trazer um iceberg exclusivamente dele, abordando diversos tópicos que eu não tive a oportunidade de trazer para o canal, e relembrando alguns outros que já deram as caras por aqui. Esse iceberg é de minha autoria, que eu fiz baseado na experiência que tive após ver todos os vídeos do canal. Mas antes, uma rápida explicação de como vai funcionar o vídeo. Sei que icebergs já estão meio manjados, mas caso nunca tenha Inclusive, tem um canal de iceberg aí chamado Vani, que acho que você poderia ir lá e dar uma olhada, saber, tem uns icebergs bem legais. Um vídeo como esse, vídeos de icebergs abordam diversos tópicos, separados por camadas, começando com... Eu acho que é o primeiro eu acho que é o primeiro iceberg do Amin, né? Não lembro de iceberg dele, sendo sincero. E descendo até o fundo, abordando assuntos mais obscuros e desconhecidos. Durante o vídeo eu também estarei deixando o nome do vídeo original no qual estou falando, e também, se for o caso, o nome do vídeo no qual abordei o tópico de maneira mais aprofundada, para vocês darem aquela conferida depois. Maneiro. Dito isso, meu nome é Amin, e bora explorar o iceberg do Urbex Hill. Bora! Uou! Maneiro, hein? Ok, gostei dessa edição. Verdadeiro nome? Nunca pensei nisso. Qual que é o verdadeiro nome do Amin, inclusive? Qual que é o verdadeiro nome do Vani, né? Quem sabe? São poucos aí que já decifraram isso, hein? Eu resolvi adicionar ele, pois muitas pessoas o chamam de Urbex Hill, mas o nome real dele é Chris. Para ser mais específico, Christopher Brian Hill. E não tem nada demais, é só uma pequena curiosidade pra gente abrir o iceberg. Ok. Já tá ali a face dele também. Os vídeos do Chris são sempre gravados em primeira pessoa, mas já houve momentos em que ele apareceu, seja em câmeras no cenário, ou até para dar algumas explicações no início dos vídeos. E como podemos ver, ele tem um físico bom pra se proteger dos perigos que podem aparecer. Meu mano é um guarda-roupa também, né, cara? Quem que vai ter coragem de mexer com um cara desse? Mas como eu já disse uma vez, desde que inventaram armas, quem precisa de força é guindaste. Boa. Boa parte das explorações se concentram na cidade de Cleveland, onde Chris mora, tendo algumas outras em regiões de fora, como a de Downtown, por exemplo, mas todas sendo dentro do estado de Ohio. Ok.
Para a surpresa de muitos, o primeiro vídeo do canal é do Chris filmando um aquário com peixes. Nos comentários, há muitas pessoas fazendo primeiros vídeos de canais geralmente são esquisitos, né? Brincadeiras com o vídeo, comparando o vídeo com o canal atualmente. Acho que se o pessoal assistisse o primeiro vídeo do meu canal... Cara, o primeiro vídeo do meu canal me pintou uma dúvida grande esses dias. Aliás, quem quiser vai lá e tente dar uma olhada. Eu não assisti eles, então eu tenho um pouco de vergonha, né? Um pouco não, bastante. Então, quem quiser fazer essa análise... Porque eu entrei no meu canal... quando eu deixei todos os vídeos como no listado e depois eu reverti, deixei só os que eu acho mais interessante, eu reparei que os dois primeiros vídeos que estão no canal ainda, que é o da Lacey e o do Pica-Pau lá do JJ, esses dois vídeos, eu sempre achei que o do Pica-Pau era o mais antigo, porque ele tá como mais antigo no canal. Só que o da Lacey tá upado primeiro no meu canal, no estúdio tá upado primeiro. Agora fica com mistério, qual que eu gravei primeiro, cara? Qual que é o verdadeiro primeiro vídeo do canal? Também ficaram bem surpresos, hein? Não, o primeiro vídeo postado ainda é, mas tipo, qual que eu gravei primeiro? Os meus planos para o canal eram bem... Eu também posso ter gravado os dois juntos e postado um depois do outro, provavelmente foi o que eu fiz, mas qual, sabe? Diferentes no início. Desmonetização, vixi. Finalizando essa camada com um fato um tanto quanto triste a respeito do trabalho do Chris. Por que será? Muitas pessoas acham que pelas milhares de visualizações nos vídeos, ele nada em um mar de grana, mas a realidade é que boa parte dos seus vídeos foram desmonetizados pelo YouTube, por conta da suposta violência que a plataforma não gosta. Algo que o Chris já reclamou sobre é que muitos canais que abordam seus vídeos não sofrem de penalidade alguma. Exatamente. É como se o próprio YouTube quisesse ferrar com o seu ganha-pão. Não querendo ferrar com a mim ou comigo, mas provavelmente esse vídeo vai estar e às vezes do Urbex não tá, né, cara? Isso é uma doideira. É o algoritmo que é esquisito mesmo, né, cara? Algoritmo não, é a máquina, né? Gostei dessa edição que ele fez com os ventos. Irei copiar. Não, mentira, não vou não. A primeira exploração do Chris foi postada em 27 de outubro de 2020, onde ele explorou uma casa abandonada há mais de 7 anos no bairro onde mora. A exploração não tem nada demais, e por ser sua primeira, é bem amadora, tanto que foi gravada com um celular, mas mesmo assim é interessante ver como todo esse lance de exploração começou. Ok. Criminalidade? Esse tópico se refere à cidade onde Chris mora. Esse vídeo a gente viu, né, cara? Isso aqui é um dos mais ridículos do Urbex, né, cara? Isso aqui, pô, pelo amor de Deus, que é isso aqui, cara? Explorações como... Tipo assim, tá, os caras vão falar que são pessoas com, né, assim, com substância, né? Mas, pô, que é isso aqui, cara? Caramba, que é isso, possuindo cara? uma alta taxa de criminalidade e estando no 6º lugar de cidades mais perigosas dos Estados Unidos, contribuindo para o meme sobre o estado de Ohio ser um lugar bizarro. Ok. Em 2021, Chris criou um Patreon para o canal, e quem assinasse teria direito a explorações exclusivas, mas pelo visto a ideia não foi muito pra frente, já que a cada ano que passava o conteúdo e atualizações por lá ficava escasso, e hoje em dia, mesmo com um número considerável de assinantes, se encontra abandonado, sem novos conteúdos e atualizações. Cara, eu entendo, mas é meio tenso. Isso eu já passei bastante por isso com o Seja Membros, que já teve uma época que eu tentei gravar vídeos pro Seja Membros. Agora não tem nada no Seja Membros por enquanto, né? Eu vou arrumar até os vídeos que são dos membros mesmo, estão com bloqueados aqui. Eu não sei, mas talvez eu comece a fazer vídeos novos pro Seja Membros. Não sei, mano, vou pensar. Porque, tipo assim, é tenso você fazer, porque às vezes fica aquele pensamento, tipo, pô, eu tô postando pro Seja Membros, mas, pô, eu queria que a galera visse esse vídeo, tipo, além dos membros, né? Ainda mais canal pequeno igual o meu, né, mano? Esse tópico se refere a um período de quase 2 meses que o Chris ficou sem postar e deixou todo mundo preocupado. Sua última postagem na época a última exploração urbana, que postaria um vídeo novo no sábado, mas que estava tendo problemas com o YouTube. O dia chegou e nada do vídeo, e nem do Chris. Após isso o canal ficou parado, e muitas pessoas começaram a achar que algo de ruim tinha acontecido com o Chris, já que em muitas explorações ele se meteu onde não devia, e por muita sorte não se deu mal. Muitos acreditaram que sua sorte havia acabado. O que contribuiu com a preocupação foram algumas pessoas comentando que eram da região e que ficaram sabendo que Chris havia sido morto em uma de suas explorações. Uou! Na época eu até fiz uma postagem no canal falando sobre isso, e até tentei mandar uma mensagem para ele, mas não... Pior que eu acho que eu cheguei a ver isso em live mesmo, sabia? Não tive sucesso. Foi então que do nada ele postou um vídeo novo, sem dar explicações de seu sumiço. Genial. Basicamente o Vani do canal, né, cara? Traz um monte de vídeo e posta sem dar explicações, né? Eu te entendo, Urbex Hill, tamo junto. Após Chris sumir, ele voltou com um conteúdo bem diferente que de costume.
Dessa vez, comentando sobre vídeos bizarros de câmeras de campainha. Mas já deu pra entender o que aconteceu, né, cara? Já decifrei, ele não conseguiu postar o vídeo de exploração por causa que desmonetizou e coisa assim, então ele desanimou de postar e decidiu passar um tempo e recomeçar um novo conteúdo, né? Ele também tentou vídeos estilo esses comentados, como vídeos bizarros, youtubers que desapareceram e até um onde ele supostamente expôs a CIA. E segundo ele, esse mesmo vídeo era tão forte que o YouTube censurou. E curiosidade, na aba de vídeos do canal, esse aparece com um título alternativo que deveria ser o traduzido, mas que na real tá só como Leste de Cleveland. Provavelmente ele trocou sem querer para o de outro vídeo. Essa mudança de conteúdo atraiu novas pessoas, mas pelo visto, ele ainda vai continuar com as explorações, como podemos ver pelo seu vídeo mais recente. Ok. É interessante dar uma modificada. Esse aqui tá mais pra só uma curiosidade descontraída, se referindo ao segundo vídeo do canal, onde Chris postou um vídeo onde supostamente filmou um disco voador no céu em 2020. O mais curioso é que muitas pessoas da região de Chris confirmaram nos comentários terem visto o OVNI, então, sei lá, né? Não sei se acredito, né? Ok. Cenário do MCU? Que isso? Gilbrexfield no MCU? Esse tópico se refere à exploração na fábrica Westinghouse, onde em um momento Chris mostra o local onde foi gravada uma cena onde a Viúva Negra era interrogada por russos no primeiro filme dos Vingadores. Dá uma olhada. E não é na Rússia? Eu lembro dessa cena. Que doideira, né? O bagulho abandonadão mesmo. Será que pagaram o aluguel do lugar, né? A exploração seria um dos últimos registros de uma igreja abandonada que Chris explorou em igreja é estranho pra caramba, uma igreja abandonada, né, cara? Tipo assim, como isso acontece, né? Alguns dias antes da mesma ter pego fogo e então ser demolida pela prefeitura. Nossa! A história é divulgada que isso aqui é um... Daqui além de ser um pecado, né, cara? Isso aqui é um absurdo, né, cara? Uma construção histórica, assim, né? Pô, dava pra ter tido outro uso, né? Eu sei que é uma igreja, mas é um espaço amplo ainda, né? O fogo começou por conta de alguns moradores de rua que estavam fumando lá dentro e então começaram o incêndio. Mas segundo relatos das pessoas que moravam perto, o incêndio havia começado rápido demais e só poderia ser obra de algum químico, como por exemplo gasolina. Provavelmente sendo um incêndio criminoso. Chris diz que eventos como esse são dos principais motivos pelo sido uma banda de black metal. Qual ele não revela a localização dos lugares que explora. Caramba, né, cara? Que horror. Esse tópico se refere ao seguinte vídeo, onde Chris explorou a mercenaria Wellman e em determinado momento encontrou uma abertura no chão que levava até uma espécie de área subterrânea com uma água parada extremamente... Entra e é direto pro hospital, né, cara? Meu Deus do céu. Onde nascem as doenças. Perigoso. Esse tópico se refere àquela exploração que Chris postaria no sábado antes de sumir por quase 2 meses. Essa exploração nunca chegou a ser postada. Tudo o que temos são alguns detalhes dela. No final dos vídeos, junto ao nome dos membros e apoiadores do canal, o Chris geralmente coloca uma prévia de qual será a próxima exploração, e no final desse vídeo aqui, conseguimos ver um pouquinho do que seria essa exploração, e pelo que podemos ver, Chris teria dado de cara com outra pessoa explorando o local. Outro detalhe é que na postagem que Chris fala sobre os problemas que estava tendo ao postar o vídeo, ele revelou que o vídeo havia sido desmonetizado por conteúdo chocante, e que teria que borrar um trecho ou até remover por completo do vídeo. Chris nunca falou que de fato... Mas aí que tá, ele podia ter postado isso no Patreon, né? Não perderia o conteúdo, né? Esse trecho. Mas pessoas comentaram que ele teria encontrado... Muitas pessoas assinariam, inclusive a mim, provavelmente. Um cadáver ou algo do tipo. O fato é que essa exploração nunca chegou a vir para o YouTube, e sem ela ou o próprio Chris, é difícil saber o que a fez ser desmonetizada. Parece que o Chris não é um cara muito presente, né? Tipo assim, ele não parece ser um cara que tá interagindo nas redes sociais e coisas assim, né? Essa é outra exploração que nunca foi postada por completo, ou se foi privada pelo Chris, se tratando de uma exploração a um cemitério durante a noite. Tudo o que temos é um vídeo de 4 minutos exclusivo para membros e a filmagem de uma câmera que ele colocou no local, onde supostamente capturou um fantasma ou algo assim. Na descrição desse vídeo, Chris fala que em breve o vídeo completo seria postado, mas isso nunca aconteceu. Até pensei que isso poderia estar lá no Patreon, mas nada por lá também. Uma pena.
Às vezes o cara só achou que o vídeo não ficou tão legal e não postou também, né? Às vezes a gente pensa numa explicação muito aprofundada e nem é. Esse tópico se refere à exploração de um túnel que Chris encontrou durante uma live stream, onde em determinado momento do vídeo, Chris capturou um barulho muito estranho que reverberou por todo o túnel. Uou! Shit! Caraca, que isso, cara? Pô, tem um rato gigante no bagulho. Nossa, mas... Cara, mas... Olha que lugar é esse que ele tá também, né? Inacreditável, cara. O que você tá fazendo aí, cara? Olha o lugar que você tava. Meu Deus, né? Por que você está aí, né, cara? O mais estranho desse túnel era que ele não tinha nenhum tipo de pichação. Era como se o Chris fosse o único a saber de sua existência. Ah, mas ninguém aí que, pô, tanto lugar pra pichar na construção vai ficar dentro do esgoto pichando, esse né, vídeo cara? teria uma segunda parte, nossa, olha que seria cara. postado logo após o vídeo. Imagina se quebra as escadas e o cara fica preso aí embaixo, né? No cemitério. Olha lá, ó. Mas também nunca chegou a ir para o ar. Deus me livre. Descobertas intrigantes. 10 mil dólares. A gente chegou a ver esse, não chegou? Acho que numa live. Esse tópico se refere a uma exploração que Chris realizou em uma prisão abandonada, onde em um momento do vídeo, Chris encontrou uma chave capaz de abrir os cadeados dos armários do local, e então ele começou a abrir armário por armário. Isso até encontrar em uma fita VHS e uma caixa de metal. Dentro dessa caixa, Chris encontrou muito dinheiro. Para ser mais específico, 10 mil dólares. Isso daqui não existe, né, cara? Obviamente, logo após isso, ele deixou o local. E levou o dinheiro com ele, né? Claro. Óbvio. Mas, tipo, me pergunto, o que será que tinha naquela fita VHS? Seriam instruções para quem encontrou o dinheiro ou foi deixado para... não, mas isso aqui eu não acredito não, gente. Deixa as opiniões nos comentários aí, mas... 10 mil dólares, assim, de graça, assim, né, cara? Pô, tá de brincadeira, cara. E outra, se eu encontrasse 10 mil dólares num... Pô, se bem que eu acho que valeria a pena, que além de 10 mil dólares, o cara vai ainda ganhar dinheiro da monetização, né? Porque, tipo assim, pô, se eu encontrasse 10 mil dólares, eu não ia ficar esbanjando pras pessoas que eu achei também, né, eu acho. Pô, eu não sei, né? Caraca, aquilo. Não bem, acredito o que importa é que o Chris conseguiu ser são e salvo. E com uma bolada de grana no bolso. Que isso, cara? Ah, não, é nota do Monopoly, não pode ser não, cara. Sala azul em sinagoga? Provavelmente o tópico mais normal dessa camada se refere a um momento em um vídeo onde Chris explorava uma sinagoga, onde ele encontrou uma sala extremamente... Sinagoga? Uou, mas como a sinagoga tem um crucifixo ali, cara? Se refere a um momento em um vídeo onde Chris explorava uma sinagoga. Eu acho que isso aqui não é uma sinagoga não, Abinho. Posso ter errado, mas... ok, né? Encontrou uma sala extremamente iluminada por... Se bem que eu acho que... Não sei se tem uma vertente do judaísmo que acredita em Jesus, mas eu acredito que não seja. A Chapel é uma igreja. Uma luz azul, provavelmente sendo o resultado do vitral azul que irradiava a luz de fora. E outra que acontece uma vertente muito específica, se existir mesmo. Assim, né? É uma descoberta e tanto, e eu me pergunto qual seria o propósito dessa sala. Nossa. Mas também é só uma sala por causa... Acho que é só a janela que tem talvez um vitral, não? Sei lá. Só uma sala, tipo. É uma sala bonita. Ok. De boa. Eita. Esse tópico se refere ao encontro com um possível outro explorador. Nesse vídeo aqui, onde Chris explora uma escola abandonada. Uou! Pô, cara, mas eu acho que a pior coisa que você faz quando você dá de frente com alguém numa exploração dessa é ir correndo de costas pro cara, né? Tipo... Bom, não sei também, né? Acho melhor correr mesmo. Mas eu não ia me esconder, eu ia dar no pé mesmo. Não tem como saber ao certo se era realmente outro explorador. Pode ser uma segurança Poderia também, muito bem ser alguém mal intencionado. Mas pelo menos... Chris... Ou pode ser só alguém com uma lanterna na mão, né, cara? Conseguiu deixar a área sem ser notado. Pô, ver uma pessoa andando com, tipo assim, num lugar desse com lanterna é meio específico demais, né? Pelo menos é o que parece, já que ninguém foi atrás dele.
Ok. A carta. Esse tópico se refere a um vídeo de mesmo nome. Tem cada... Como é que pode, né, cara? Cada construção que é abandonada, né? Como é que pode? Pior que no Brasil tem também, cara. Bastante. E isso daqui é só numa cidade, né? Imagine, pensando num país inteiro, né, cara? Imagine no Brasil tem muita coisa que é abandonada assim também, construções grandes, né? Que dó, né? Olha, é tão bonito o prédio. Enquanto Chris explorava uma igreja abandonada e revirava livros antigos, no meio de ele encontra uma carta bem antiga. O conteúdo dessa carta revela uma história bem triste, de alguém que não teve a oportunidade de conhecer o melhor da vida, partindo do nosso mundo devido a uma doença. A pessoa escreveu essa carta para sua mãe, e sinceramente, eu espero que a mesma tenha recebido. Mas bem, eu vou ler a carta aqui para vocês, mas eu garanto que não é uma história fácil de ouvir. 24 de maio de 1949. A vida é estranha. Quando somos jovens, o conceito de morte parece incompreensível. É difícil até mesmo considerar que um dia iremos morrer, como se nossa própria mortalidade não existisse. Mas a verdade é que nunca sabemos por quanto tempo estaremos neste mundo. Eu sempre ouvi histórias sobre pessoas que adoeceram e morreram, mas nunca pensei que isso aconteceria comigo. No entanto, aqui estou eu, aos meus 24 anos, no meu leito de morte. A cada dia que passa, me aproximo do meu inevitável fim. Antes de partir, quero dizer o quanto você significa para mim. Você sempre me mostrou um amor verdadeiro e, por isso, eu serei eternamente grata. Eu guardo com carinho todas as maravilhosas lembranças que compartilhamos, e não poderia ter pedido uma mãe melhor. Parte o meu coração saber que você terá que enterrar sua própria filha. Eu sempre imaginei que teria uma família linda, com muitos filhos, que iria passar o meu tempo neste mundo ao lado do amor da minha vida, mas... infelizmente, isso não vai acontecer, pois me resta apenas um curto tempo de vida. Eu sei que vai ser difícil aceitar, mas seja forte. Um dia, nos reuniremos novamente no céu. Obrigada por tudo que você fez por mim, mamãe. Com amor, Mary. Pesado, hein, gente? Pesado pra caramba, e esse daqui eu acredito que seja real mesmo. Não acho que seja uma coisa que o Urbex inventou aí, não, cara, porque rola muito na igreja, né, cara, de você levar esses papéis aí como intenções, né, cara, e daí tem uma época do ano, acho que é em finados, que o padre até queima essas coisas numa fogueira, no altar, assim, e talvez fosse isso, uma intenção de que a mãe conseguisse lidar com isso e conseguir depois se sentir melhor de alguma forma, né, cara? Mas é Caralho, eu não sei. Meu Deus, eu esperava esse palavrão do nada. Tenho que dizer, eu acho que foi uma das coisas mais tristes que eu já tive que ler e triste, hein? Isso me pegou legal. Mas bora pro próximo tópico. Uou, isso tá na metade ainda, né, cara? Isso aqui eu achei bem, bem pesado. Mais bizarro. Esse tópico se refere a um vídeo do porque não teve coisa de fantasma ainda. Explorando a escola abandonada, né? Empire Computec. Onde uma escola abandonada? Tipo assim, como que pode uma escola ficar abandonada, né? No final do vídeo, é uma escola enorme ali. 8 armários foram fechados sem fazer barulho nenhum. Nesse momento aqui eles aparecem todos abertos. E nesse outro aqui, aparecem fechados. Como se mais alguém tivesse passado por ali. Bizarro. Bizarro, mas pode ter sido o próprio Urbex que tava vasculhando e fechou, né? Assim, foi abrindo todos e depois fechou pra saber quais que ele já tinha mexido, né? Acho que é uma explicação plausível. Mendigo em casa abandonada. Eu acho que esse já viu. É um encontro bem perturbador que Chris teve. Eu acho que eu lembro. Esse aí é o que... porque o Urbex é o cara que fica aí destravando a ar. Ele carrega uma arma de fogo, não sei se vocês estão ligados, né? Em Cleveland. Enquanto eles esse mesmo, esse vídeo é bom, mano. Tem react no canal desse vídeo. Acredito que esteja disponível no canal ainda. Eu vou dar uma olhada depois. Eu ainda não deixei todos os vídeos que eu quero no canal ainda. Tirei dos não listados. Mas eu acredito que esse esteja já, cara. Pô, esse vídeo é realmente muito bom, mano. E imediatamente saiu do local. Fantástico. Eu realmente me assusto com a parada. Observando a origem dos barulhos. Que quando de uma sala com uma entrada coberta por um pano, um homem espia Chris, fazendo deixar o local imediatamente. E como podemos ver, ele estava segurando algo na mão para se defender. Nossa, mas caramba, é um taco de beisebol. Eu não tinha reparado que aparece o cara realmente bem aparecido. Podemos ver, ele estava segurando... Acho que a mim não dava zoom naquele lá. Caraca, é um
algo na mão tiozão, para se defender. E o cara é grande, hein? O Urbex é grande, o cara também é peso pesado também, hein, cara? Caraca. Provavelmente o homem estava tão assustado quanto Chris. Lugares abandonados como esse não são muito visitados. E quando são por saqueadores, traficantes e até coisa pior. Cara, mas que nem esse mendigo tá morando ali. Não dá pra ele pegar assim e querer, tipo, hoje eu tô de manhã aqui, tô num dia de boa, vou tentar consertar essa casa e meio que fingir que a casa é dele, tá ligado? Tipo, daria pro cara fazer isso, não daria? Tipo, se ele colocasse umas... porque daí ele teria que pagar, né? Ele não tem emprego, né? Para fechar a camada... Nossa, olha esse cara tá de novo, cara. Quem que explora esgoto, né, cara? Um sistema de túneis abandonados que Chris explorou. Nesse vídeo, horror, Chris encontrou algo muito estranho. E segundo ele, essa foi uma de suas explorações mais perturbadoras. Cara, mas até que as pichações de lá são bonitinhas, né? Ó, Pride. Aqui tá escrito, aqui tem uma raposinha, né? Pô. Mais perturbadoras. Se bem que eu vi aqui, isso, uma girafinha aqui também, pô. Eu vi mas se bem que eu vi um símbolo fálico também. Uou! Uou! Caraca! Deve ser um guaxinim, algo assim, né? Parece tendo fugido. Mas eu sou muito cético com esses vídeos. Eu falo que é inventação, não sei o que é edição, cara, às vezes. Mas, cara, se bem que às vezes pode ser um animal mesmo. É que tava muito no alto, né? Mas, não sei, algum bicho, né? Que o olho ficou claro por causa da câmera. Pode ser. Criaturas estavam habitando esse túnel. Chris teorizou que poderiam lobisomem. Ser macacos que escaparam de alguns macacos, cara? Tá de brincadeira, né, cara? Macacos em Cleveland. Mas eu ainda acho bem estranho. E eu prefiro acreditar que não é. Macacos, o fato que muitas pessoas apontaram é que esse vídeo é extremamente familiar com um vídeo viral de 2011, chamado de Serial Creature Spotted. Os vídeos são tão parecidos que algumas pessoas até duvidaram da credibilidade do vídeo do Chris, e acreditam que isso possa ser algum tipo de fabricação, inspirado pelo antigo viral. Parece pra caramba mesmo, eu tô achando que é fabricação a minha, sendo sincero. Mas me diz aí, o que vocês acham? Eu acho que é fabricação, hein. Aliás, chegou até na metade do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, tá bom? Não custa nada e vai estar me ajudando aí, gente, bastante. E diz o que vocês estão achando aí dessa nova fase do canal, de estar voltando a fazer vídeos assim produzidos, um vídeo no dia, sempre tentar fazer mais grandão, assim, não prometo que eu vou gravar depois desse não é tão longo, mas vocês vão gostar também. Mas, assim, dando total atenção ao vídeo e curtindo a parada aqui com vocês. Pô, espero que vocês estejam gostando de coração. Lembrando, dá uma entrada lá no nosso Discord também. E dá uma entrada no meu segundo canal, tá bom? Não custa nada, mano. Dá lá e dá uma força, tá bom? Enfim, vambora continuar. Eu vou dar uma olhadinha que eu vou ver. Eu tenho que ver uma coisa, mano. Ok, bora continuar, gente. Eu só fui dar uma olhada porque eu achei que por alguns segundos que eu não tinha deixado minha câmera aberta no vídeo. Tava gravando só minha cara, sabe? Ufa, tá de boa. Águas profundas. Perturbador, mas coisas estranhas começam a aparecer. Stalkeando? Esse tópico se refere novamente à exploração da fábrica Westinghouse. Em determinado momento, Chris acaba se deparando com um homem estranho, agachado em um corredor. A gente viu esse também no canal, eu lembro. Bem estilo Bruxa de Blair. Ele tenta chamar a atenção do homem, mas sem sucesso. Ele então só ignora e continua com sua exploração. Não posso falar assim, né? Está sob substâncias, rapaziada, substâncias químicas. Minutos depois, o Chris acaba pensando melhor sobre o que acabou de ver e decide voltar até o homem para oferecer algum dinheiro. Porém, cara, quando ele retorna ao local... Cara, isso é uma maluquice do caramba, né, cara? Cara, como assim, né, cara? Meu Deus. O homem não estava mais lá. Pô, cara, cuidado com a sua vida, cara. Chris... Você tem um coração bondoso, mas é bom você ter um coração ainda, né, cara? É bom você ter um coração funcionando. O homem novamente perto do final do vídeo, rodando a fábrica, mas decide não chegar perto. O homem parecia estar sob a influência de alguma substância e poderia representar um grande perigo. O que Chris não sabia é que aquele homem também estava o observando, provavelmente com intenções nem um pouco amigáveis. Nos comentários, pessoas sinalizaram um momento onde, se repararmos bem, podemos ver à esquerda que o mesmo homem estava à espreita, observando atentamente o Chris.
É um pouco complicado de ver, já que ele rápido... Nossa, mas que posição é essa que ele tá... Ah, não, ele tá aqui em cima, eu tava achando que ele tava... com as 4 pernas no chão, não vou falar daquele outro jeito, né? Caraca. recua. Essa exploração poderia ter acabado muito mal. E serve como exemplo cara, você tá curioso, né, cara? Tipo assim, quem que tá entrando aqui, tipo... Mas podia mesmo, se fosse um cara perigoso, né? Disse que tem que ter medo dos vivos. Sinistro. Pesado. Mas esse daí eu acredito que seja real mesmo, mano. Esse tópico se refere a uma exploração que Chris fez a uma igreja Outro que a gente viu aqui no canal também, que eu me lembro desse daí. Já assisti bastante vídeos do Amin mesmo, né, caraca? Enquanto Chris explorava o porão do local, ouviu um barulho de uma porta se fechando no andar de cima. Para sua sorte, ele havia colocado uma câmera secundária nesse andar, e conseguiu capturar o momento com precisão. Mas o mais estranho é que não havia ninguém ali. A porta se fechou sozinha, ou quase, já que podemos ver uma sombra se movendo até a porta, fazendo a mesma se fechar. Em igreja ainda, né, cara? Eu já falei, eu sou cético com esse negócio de fantasma, mas também não sou... Mas também não sou o pirula também, né, cara? Eu também, eu tenho medo, né, cara? Mas não encontrei nada. Ainda bem, eu acho. Espantalho. Esse da escola a gente não viu, né? Esse que coisa. Tópico você refere a mas eu tenho vídeo do canal do Aminho. Um momento perturbador de uma exploração de Chris a uma escola. Onde em um momento, enquanto ia em interessante. Não, tem sim, olha. Direção aos banheiros, ele se deparou com alguém lá e levou um baita susto. Uou! Realmente. Puxa a arma aí já, cara. Que loucura. Pô, ele vai embora de boa assim, cara. Tá louco, já tava fora do colégio nessa hora. Local para conferir. Pô, como é que é? Quero ver a pessoa. Humilhante. Ele retorna ao local para conferir. Pô, mas... Pode ser Bom, vamos ver. Pode ser um boneco também, né? E acaba vendo que aquilo se tratava de um manequim vestido com roupas e uma máscara. Como se tivesse sido colocado ali para assustar exploradores urbanos. Pode ser mesmo. Não duvido que seja uma espécie de espantalho. Cara, e bem, bizarro, essa né? foi a mesma exploração de Chris deu de cara. Nossa, eu ia me borrar inteiro, já tava lá fora do colégio. Aliás, eu nem teria entrado, né? Seria esse espantalho obra dessa outra pessoa? Bem, o que não podemos negar é que esse com certeza foi um dos maiores sustos que o Chris já levou enquanto explorava. Nossa, o cara é maluco, né, cara, de fazer isso sozinho, né? Eu tiro um par e penso, mas por que ele não tem um amigo, um cara que ajuda com ele, né? Porque ele vai ter que ir sempre sozinho, né, cara? É muito maluco, sugere a presença de algum tipo de criatura espreitando Chris enquanto ele explorava não dá a pira, né? Outra coisa, um hospital abandonado é uma loucura, né? Abandonado de sempre. Aqui em Curitiba tem, mano. Eu já falei isso, que aqui em Curitiba tem os caras transformaram um hospital abandonado num campo de airsoft, né? Isso porque em 2 momentos do vídeo podemos ver caraca, vocês viram um símbolo? Tinha um símbolo budista na parede. Esse de grunhido nas redondezas que deixam o Chris bem assustado. Dê uma olhada. Sabia que tinham budistas em Cleveland? Não, deve ter, mas não sabia que era uma comunidade tão grande assim, né? Uau! Estranho, mas pode ser um animal também, né, cara? Um guaxinim. Isso aqui não é, mas pode ser não sei, mano. Pode ser um gato. Outro momento perturbador que sugere a presença de algo no hospital é esse, onde podemos ver uma mão escura muito sinistra no marco da porta, uma mão mesmo. que recua imediatamente quando Chris se aproxima. Como eu já disse lá no meu vídeo, essa foi uma das explorações que eu mais fiquei tenso enquanto assistia. Ainda tá na minha mente ele ter falado que eram macacos lá no fundo do esgoto, né? O cara é maluco, né? Como assim? O que os macacos do zoológico vão estar fazendo no fundo do esgoto, no lugar abandonado? Eles vão querer ir pro meio da floresta, sei lá, né, cara? Não tem como seja lá o que quer que seja isso, seja humano. Será que isso faz sentido? Doideira. Esse tópico se refere a uma criatura que Chris viu durante sua exploração a Helltown, uma área de florestas no vale de Cuyahoga, cercado de diversos mistérios e avistamentos de criaturas por pessoas locais. Perto do final do vídeo, Chris observou uma criatura ao longe que parecia ser bem alta, se espreitando na vegetação alta.
Eu dei esse nome ao tópico por me lembrar bizarro, muito né? The Rake, total. Quem sabe não era algo parecido. Claro, que pode ser só um animal. Pode muito bem ser Pô, nos Estados Unidos pode ser um cervo, um alce, né, cara? Mas, nossa, que horror, né, cara? Bem que grande, medo do caramba. Mas não deixa de ser assustador. Deus me livre, daí no pé de todo jeito. Ou são só 2 luzes também, né, cara? Ah, não vai, né? Devia estar iluminando daí. Estão refletindo que são olhos agora? Mesmo. Então peço para que me ajude deixando o seu like, inscrição e compartilhamento e hypar o vídeo. Também não esquece de deixar um comentário. Segue. Nunca vi esse botão hypar até hoje. Pode comentar qualquer coisa, isso vai me ajudar e muito. Olha, eu sei que é chatinho interromper o vídeo assim, mas isso não te custa nada, apenas alguns segundinhos. E tipo, faz muita diferença pra mim, muito mesmo. Então, por favor, dá essa moral pra mim, tá bom? Que tenho certeza que você vai curtir os outros conteúdos aqui do canal. E por fim, se quiser me acompanhar mais de perto, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre compartilhando coisas do canal por lá. Irado. Mas enfim, bora voltar pro vídeo. Bora! Ok! Novamente, deixa o like, se inscreva aqui no meu canal também pra dar aquela força, tá bom? E deixa um comentário aí que eu tô sempre respondendo, tá bom? Por favor. A base toma a forma das explorações mais perturbadoras que Chris já fez. Vitória Molly Stark? Vamos abrir a sexta camada comentando sobre o local mais assombrado que Chris já explorou. O tanto de manifestações e eventos estranhos nessa exploração é surreal. O lugar a gente viu sim também. Acho que esse a gente viu em live, eu acho. Stark, que estava abandonado desde 1975. Logo no primeiro andar do local, Chris já se sente estranho, como se estivesse sendo observado. E ele também consegue ouvir o barulho de passos vindos do andar de cima. Uma das características únicas desse sanatório é a presença de quase 400 metros de túneis subterrâneos que conectavam os edifícios para facilitar a transição dos funcionários. Mas devia ser assustador, naquela época devia ser meio bizarro, né? Que ainda mais por ser um sanatório, né, cara? Chris segue em direção a esses túneis, e perto deles hoje, então, há um momento onde uma porta... O sanatório é o lugar pra ser assombrado mesmo, né, cara? Os espíritos atormentados lá da galera. Nessa época os caras davam até choque, né, na época desses hospitais aí, possível ver passagem de ar naquela região. E Chris também escuta um barulho estranho vindo de uma sala vazia, como se fosse um molho de chaves balançando. É, o espírito dos caras que eram... dos médicos que faziam maldade com os caras. Né, já no túnel, Chris avista no horizonte uma espécie de espectro, que lembra muito uma pessoa de jaleco caminhando. Chris segue a figura, mas acaba se deparando com o fim do corredor, sem nenhum indício de alguém ter passado por ali. No final do vídeo, Chris também revela uma figura que apareceu em uma das filmagens que ele fez de longe do sanatório, que parece ser uma mulher na sacada do local. Mas é uma pessoa mesmo, mas ele não é um fantasma. Até o pessoal mais cético dos comentários do vídeo dele acabou dando o braço a torcer com essas coisas que apareceram no vídeo. Esse daí foi um dos que eu mais me apavorei. Eu lembro eu lembro de ter visto isso, mas acho que não sei se foi em live ou não, cara. Eu realmente não me lembro. Mas eu realmente me dei um braço a torcer, porque é realmente muito bem feito. Se for uma manipulação, é realmente muito bem feito. Mas o segundo é uma pessoa, realmente, né? Talvez não seja um fantasma, seja só uma pessoa que estivesse lá em cima, seja ela por qual motivo. Né? Vídeo. E sendo esse, pra mim, um dos vídeos mais autênticos a respeito da existência de coisas sobrenaturais. E até que faz sentido tanto de manifestações nesse local. Muitas vidas se foram ali, e a morte acabou impregnando suas paredes de concreto. Total. Ouço com ar. Esse tópico se refere ao momento onde em sua exploração a East Cleveland, Chris entra em um porão de um prédio abandonado e acaba se deparando com uma bolsa, contendo uma arma e muita droga. Mas isso não foi... Que beleza, cara! Oh, que drop maravilhoso que eu achei, cara! Tô pronto pra saber esse Battle Royale. Após essa descoberta, os donos da bolsa aparecem para buscá-la. Esse eu tive em live mesmo, esse eu lembro. Por muito pouco, Chris dizer, né, cara? Esse daqui eu acho que é o mais com cara, cheiro de fake de todos, né, cara? Esse daqui eu não acredito nem uma vírgula disso aqui, cara. Não é possível que os caras com uma lanterna não estão vendo ele aí, né, cara? Pô, tá de brincadeira. Ainda mais ele com aquela camisa lá do cara do Fallout fazendo assim, né, cara? Pô, tá de brincadeira, armados, cara. Levando a bolsa. Tipo, né, cara? Se você tem noção que se o Chris tivesse demorado um pouquinho mais, ele provavelmente teria sido morto ali.
E sabe o pior mesmo? É fake, esse prédio abandonado fica ao lado de uma creche ainda ativa. Isso é uma maluquice do caramba, né? Mas aí acho que isso é fake, mano. Acho não, tenho certeza. Esse foi não, certeza não dá pra dar, né, cara? Mas me parece muito fake, momento mano. Em que como os caras não estão vendo ele, né? Os caras estão muito chapados mesmo, foi né? de arrasto em uma de suas explorações. Dessa vez na escola abandonada de Robert Fulton. Pra começar, essa não foi a primeira vez de Chris explorando o local. A primeira vez, digamos que ele encontrou um morador lá que não gostou nem um pouco da presença dele. Uou! Só gritar? Nessa exploração, em certo momento, enquanto Chris descia as escadas... Funcionou, né? Ele queria mandar o Urbex embora, funcionou. Vava até o porão do local, Chris precisou se apoiar. E então colocou sua câmera em cima de uma mesa. E nesse momento... Deus, precisava se apoiar, só sair pela esquerda ali, parece. Um homem que estava espreitando Chris. Eita! E pelas vestimentas, parecia ser aquele mesmo que gritou com ele na exploração anterior. Chris então segue adiante, com a diferença de que agora ele estava ouvindo barulhos pelo local, como passos. Mas ele percebeu que ele tinha visto, só a câmera pegou, né? Todos conversando bem distante. Uma hora ele se depara novamente com aquele homem, e dessa vez ele também vê, e sai correndo assustado. Inclusive nessa hora ele pausa o vídeo para falar que nessa hora ele se desesperou, pois conseguiu ver o que seria uma arma na mão do homem. E enquanto Chris fugia do local, ele conseguiu ver disparos atrás dele. Nossa, mas graças a Deus ele escapou. Mas é uma arma de chumbinho, então. Que é isso, cara? Meu Deus. No final mesmo. Tá com silenciador, né? Tony passou na frente de um banheiro. E se repararmos bem, atrás do box, podemos ver os pés de alguém caminhando. Como se Chris estivesse sendo seguido durante sua exploração. Meu amigo, se eu fosse você, não voltaria aí, meu mano Urbex. Espectros em templo maçônico. Esse tópico se refere a estranhos espectros que Chris conseguiu filmar enquanto explorava um antigo templo pertencente à maçonaria. Sua primeira exploração ao local foi durante o dia. Cara, os templos maçônicos são sempre bem estranhos a arquitetura, né, cara? Eu sei porque eu já vi um bem de perto, a gente já passei na frente de um várias vezes, que ficava perto de um lugar que eu frequentava bastante, que não era a loja maçônica, né, pelo amor de Deus, mas não teria problema também, né, mas não era. Mas tinha uma arquitetura curiosa, que era tipo tudo branco assim, e não era cinza, que parece um castelinho, né, que era tipo tudo branco, tinha um pássaro na frente, era meio assustador mesmo, cara. E no saguão principal do local, ele conseguiu capturar a imagem de uma sombra. Isso foi suficiente para o fazer querer voltar para o local para realizar... Que maravilha! Agora que eu vou voltar lá, sair fora, né, cara? Sou eu, nunca mais vou voltar. Exploração. Dessa vez, durante a noite. Ele chega novamente até aquele saguão, né? E pensa ter visto algo novamente, no mesmo lugar daquela sombra que viu na exploração anterior. Caramba, ele conseguiu colocar a câmera... Eita! Ele segue na direita? E em determinado momento, ele ouve o barulho de passos bem pesados vindos do andar de cima. E então vai conferir para ver se encontra algo, mas nada. Chegando em casa, ele confere as imagens que gravou, e nisso vê que naquele mesmo saguão havia novamente capturado espectros se movendo. Dá uma olhada. Orbe... Espectro... Pô, tô vendo orbe nenhum, cara. Nossa, tem um orbe... Ah, mas é uma... É um... Vocês viram o orbe passando aqui? Mas era tipo uma poeira. Pô, meio bizarro tudo de uma vez, assim, né? Mas ok. Pode ser morcego aquilo ali, pareceu na verdade. Esse tópico não se refere a uma exploração em si, mas sim a uma espécie de manifestação de áudio que a câmera do Chris capturou durante suas explorações. Essas manifestações vão de grunhidos indiscerníveis, pequenas palavras e até frases completas, o que é bem perturbador, já que algumas até que são bem claras. Eu vou deixar uns exemplos aí pra vocês ouvirem. Vamos ver então, vamos ver. Tá. Mas pode ser um animal sofrendo aí. It's not a ghost. It's a weird noise in this room. Uou, você falou mesmo, hein, cara? Sai fora? Ok. Fossas abissais. Entidade. Vamos abrir a última camada. É outro templo, parece. Por outra exploração do templo maçônico.
Nessa exploração, Chris explora um templo abandonado há cerca de 50 anos, onde em diversos momentos conseguiu 50 capturar... anos abandonado Caraca, o estado de Cleveland também tá... Estado da cidade, o governo de Cleveland... Pra começar, em um momento Chris se abaixa pra ver algo no chão, então sente como se algo tivesse tocado. Mais à frente do vídeo, uma porta se fecha literalmente na frente dele, e quando ele explora a sala, não encontra nada. Nenhuma possível abertura que poderia indicar uma corrente de ar pelo local. Tinha os exploradores árabes lá que a gente viu no Amin já várias vezes, né? Que os caras chegavam chutando, gritando, né, cara? Segunda passada pela região, Chris encontra a porta novamente fechada. Pô, assista esses vídeos, vou ver se eu deixo no card aí durante o vídeo. Explorações, assombrações árabes lá. Eu acho esses vídeos maravilhosos, cara. A gente tinha que fazer mais. É que e quando tenta abrir, conteúdo. Encontra muita dificuldade, como se algo estivesse segurando. E por fim, no final do vídeo, Chris revela a silhueta de uma entidade que estava espreitando atrás da porta enquanto ele se aproximava. E bem, podemos claramente ver alguém ali, mas não parece exatamente humano. Mesmo. E sinceramente, de todas as aparições que já deram as caras nos vídeos do Chris, essa aqui eu achei uma das mais perturbadoras. Parece um yokai japonês, né, cara? Sai fora, cara, credo. Chris foi possuído em vídeo, eu não conheço não. Esse tópico se refere a um evento estranho que ocorreu enquanto Chris explorava um galpão abandonado. O lugar por si só já é palco de muitos fenômenos estranhos, como barulhos de passos e coisas caindo. Mas o que eu gostaria de destacar... É bizarro, mas é fantástico. É assim, bizarramente interessante, né? Esses lugares abandonados, né? Tipo, caraca, como essas coisas estão aí, né? Perdidas, assim, né? Construções. Pensar que alguém construiu tudo isso, né? É um momento, sei lá, isso me pega Chris sentir a presença de algo tocando, ele começa a passar mal, sofrer de tontura e por fim vomitar. Após ele despachar o que quer que fosse, ele volta a se sentir bem e deixa o local. Mas o mais estranho foi o que suas câmeras capturaram enquanto ele passava mal. Para começar, podemos ver um vulto branco tocando as costas de Chris e o assustando. Depois, podemos ver algum tipo de entidade espreitando uma das portas. E enquanto Chris vomita pela última vez, podemos novamente ver um vulto branco nas costas do Chris, como se estivesse deixando uma fumaça seu saindo corpo. dele, né? Muitas pessoas nos comentários teorizaram que alguma entidade ali no local tentou possuir o corpo de Chris e que o fez passar mal, mas que após Chris resistir, a entidade resolveu deixar seu corpo. E de fato é isso que parece. Pode muito ser. Sinistro. Meu Deus, né? Nocauteado. Cara, parece que esses são mais pesados. Esse outro eu nunca vi, se né? refere a um evento The Backrooms 2? Como anterior, assim? E que também ocorreu no mesmo lugar. Ah, parece Backrooms mesmo. mesmo. Para outra exploração cerca de um mês após a primeira parte. E nisso deu de cara com eventos ainda mais estranhos. Como sussurros em uma sala, uma caixa que caiu das ferragens do teto do local e estranhos espectros humanoides capturados em sua câmera infravermelho. Mas o mais bizarro, que dá nome ao tópico, é um momento onde Chris senta em um local para usar o celular. E do nada é arremessado para trás, ficando desacordado por cerca de 10 minutos. Ele então acorda e vai câmera embora. De baixo? Quando Chris senta em um local para usar o celular. E do nada é arremessado para trás, Uou, desacordado caramba! por cerca de 10 minutos. Ele então acorda e vai embora. Caraca, ficando lento onde Chris senta em um local para usar o celular. E do nada é arremessado para trás, ficando desacordado por cerca de 10 minutos. Ele então acorda e vai embora. Podemos ver claramente que ele não se jogou, mas sim foi puxado por algo, mesmo, e algo muito forte, pois precisa de muita força para arremessar o cara é um armário. Isso aqui é um breve resumo, por isso eu sugiro que você confira o meu vídeo, que lá eu abordei as duas explorações inteiras, com todos os detalhes. E pra mim, esse lugar fica no meu top 1 de explorações bizarras do Chris. Dá pra assistir aí se quiserem, gente. Eu tomou meio que spoiler do meio que principal da parada, mas achei bem interessante. Esse eu não vi mesmo. Cadáver? Esse tópico sugere um descobrimento de um cadáver que passou despercebido por Chris enquanto explorava os porões de uma casa abandonada na rua Elderwood, em East Cleveland. Em um momento do vídeo, Chris passa por um local, onde se diminuirmos a velocidade e ver através da madeira, podemos ver um cadáver em decomposição, ou algo muito parecido. Uou, credo, cara, que horror! Tecnicamente o cadáver estaria escorado, podemos ver uma mancha escura. Ai, credo, não assustei mesmo, cara, que horror! Essa definitivamente é uma das descobertas mais perturbadoras. Olha isso, sai fora, mano! Para do próximo tópico. Pô, parece o Michael Jackson, cara, sai fora, não! Nossa, credo, coisa feia, cara! Ai, gente, que horror, mano, credo.
Nossa, eu nunca tinha Vamos visto isso fechar o mesmo. iceberg com uma cena Deu extremamente coisa ruim que eu vi, perturbadora cara. que Chris presenciou enquanto explorava uma escola abandonada. Para contextualizar vocês... Nossa, olha o tamanho dessa escola abandonada. Será que os moradores desse bairro aqui não precisariam dessa escola, né, cara? Como assim? Como é que pode isso? Escola. Não fazia muito tempo que uma jovem teria sido morta na entrada do local, indicando ser aquele um lugar bem perigoso. Chris encontra algumas coisas estranhas enquanto explora, tipo um pedido de ajuda. Mas bem, chega de enrolar. Tem uma seta Em apontando determinado momento direita, do vídeo, Chris encontra um rastro de sangue que leva até uma porta, e ao abri-la, se depara com uma cadeira ensanguentada e cápsulas de Nossa, eu não lembrava, eu não sabia que isso daí era do Chris, cara. Realmente eu não me lembro, sabia? Eu acho que eu não vi do canal do Amin sobre isso. No chão, eu não sabia que era do Chris essa exploração. Indicando uma cena de crime, e pela coloração e textura do sangue, parecia ser algo bem recente. Sai fora, né, cara? Chris então ouve um barulho vindo da sala seguinte, como uma voz, e então sai correndo do local. Ele deixa o prédio e aciona as autoridades, que imediatamente barraram o local para ninguém mais entrar. O fato de Chris ter visto uma cena de crime, onde provavelmente o autor ainda estava presente, só torna essa descoberta ainda mais perturbadora, e sendo esse, mais um dos momentos onde Chris escapou ileso por muita sorte. É louco, né, cara? Mas vai nessa de saindo ileso, daqui um dia não acaba não saindo e só tem uma vida na vida real, né, cara? Só não tem respawn. Mas bem, esse foi o vídeo de hoje. Uou. Espero mesmo que tenham gostado, pois esse vídeo me deu muito trabalho, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Por isso eu conto com toda a ajuda possível de vocês. Minha ideia no futuro é trazer outro iceberg desses de exploração urbana, mas dessa vez abordando muito mais conteúdos, e não só um canal como foi esse aqui. Mas bem, não esqueçam de conferir a playlist de exploração urbana do canal para verem as explorações. Já pensei em fazer um iceberg sobre exploração urbana também, mas acho que o Amin é um cara muito mais capacitado que eu nesse tema. Sendo abordadas de maneira detalhada, e também aproveitem para ver minha série de vídeos de encontros perturbadores, onde abordo explorações urbanas de outros canais, tão boas quanto as do Chris. Sério, dá uma olhada que vale a pena. Legal. Mas enfim, obrigado a tudo e todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Muito bom como sempre os vídeos da Amin, né, cara? Muito legal a gente poder estar revendo aqui, assistindo juntos. E, enfim, espero de coração que vocês tenham gostado aí, tenham curtido, gente, esse meu react. E deixa nos comentários coisas que vocês acham que são mais reais ou não. E coisas assim, mano, de coração que é realmente muito interessante esse lance de exploração urbana. Eu gosto bastante, que nem eu falei, eu morro de medo, jamais faria, eu jamais faria, mas eu gosto muito de ver explorações urbanas de outras pessoas, então acho que foi bem divertido por causa disso, tá bom? Espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.